uma visita diretamente com os nossos coordenadores e diretores. E aí, tá ligado? Tobege! A Elétrica Bege faz 40 anos e quem ganha é você. Materiais elétricos e hidráulicos em geral, com grande variedade de marcas da mais alta qualidade com preços imbatíveis. Elétrica Bege, há 40 anos na Vila Virgínia. São quase 10 mil itens, incluindo lâmpadas de LED, reparos hidráulicos, tomadas, interruptores elétricos, mangueiras, escadas e muito mais. E aí, tá ligado? Tobege! Rua João Guião 1417, logo após a Pio 12 na Vila Virgínia. Orçamento sem compromisso pelo fone WhatsApp 16 3637-0202. E aí, tá ligado? Eleições 2024 é na Tati. Na reta final, você vai acompanhar as propostas dos 4 candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. Nesta segunda-feira, dia 23, André Trindade e Jorge Roque vão ser sabatinados no programa Mentoria às 7 da noite. No dia 30, vai ser a vez de Marco Aurélio e Ricardo Silva. E no dia da eleição, a cobertura completa até a hora dos resultados para saber quem vai ser o próximo prefeito e os vereadores da cidade. Eleições 2024 é aqui na Tati. Em Ribeirão Preto, na Castelo e na Saudade, ferramentas de verdade para toda a região é Pires Martins. Mecânico, serralheiro, industrial ou carpinteiro, e também para uso. Olá, eu sou Roberta Tiepo e de segunda a sexta-feira você é o meu convidado, minha convidada para o Mesa para Dois Ribeirão Preto. Informação, interatividade e muita música brasileira. Puxe uma cadeira, eu quero saber a sua opinião no prato do dia. Compartilhe comigo. Mesa para Dois Ribeirão Preto, na Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Mesa para Dois, de segunda a sexta ao meio-dia. Programa Mentoria Ribeirão. Oferecimento Cicobi Cocred. Condições exclusivas para você, sua empresa e agronegócio. Abra sua conta. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Mentoria Especial dessa segunda-feira. Hoje, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer uma sabatina com os 4 candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto, numa rodada diferente, 40 minutos cada um, 2 candidatos por segunda. E aí a gente vai ter a chance de falar com todos e te deixar mais perto do seu voto. Está chegando o processo eleitoral e é super importante a gente se atualizar a respeito das propostas dos candidatos para que a sua decisão te contemple. Na bancada eu hoje, Adriana Silva, ao lado de Chico Ferreira, de Seu Crisóstomo, a gente vai se revezar nas perguntas. E o primeiro candidato, André Trindade. André, obrigada pela presença. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Adriana, Chico, Dr. Dirceu. Aliás, com muita alegria venho aqui, mais uma vez, ao Grupo Tati. Programa Mentoria, não só no período da eleição, mas durante todo o seu ciclo, o ano todo, todos os anos, discute de Ribeirão Preto e debate Ribeirão Preto, diferente do espaço que estamos tendo em outros locais. Uma eleição que se avizinha do dia do pleito, nenhum debate até o momento, com pouco espaço para que a gente possa se manifestar, levar as nossas ideias, até para que a população
possa comparar o que pensa e o que representa cada candidatura. Mas nós, aqui na Tati, temos espaço, o tempo suficiente para discorrer sobre temas importantes. Então já faço menção honrosa ao gesto da Tati em trazer os candidatos aqui à baia para que possam levar suas ideias. As nossas regras são simples, 40 minutos de entrevista e a gente vai se revisar aqui nas perguntas. Quanto mais rápido o candidato responder, mais perguntas a gente consegue colocar para que seja debatida aqui. Quero começar te perguntando que na tua campanha fica claro, até pela presença do atual prefeito, né, e pela coligação que foi formada, que é uma proposta de continuidade. Dentro desta linha, o centro administrativo defendido pelo prefeito Duarte Nogueira é uma defesa da sua gestão, caso seja eleito? Aliás, é a chance da população saber que é a continuidade daquilo que está dando certo, do que foi herdado e de como estamos deixando a cidade hoje. É isso que nós queremos propor para a população e também o centro administrativo, que vai garantir eficiência na gestão, multissecretarias, economias, pois a prefeitura deixará de alugar muitos imóveis, além dos trâmites de gasolina, papelada, levar papel para lá e para cá, facilitar a vida do cidadão e o principal, desenvolver uma nova região da cidade com oportunidades para todos, a região norte, que carece tanto de investimento. Chico? Doutor Dirceu. Ok. Muito bem. Boa noite, André. Obrigado pela presença. Nós temos na cidade um movimento que reúne mais de 30 instituições, as universidades da cidade, na busca para que tenhamos aqui um órgão de planejamento. Ribeirão tem a Secretaria do Planejamento, mas os próprios servidores que lá estão admitem que o planejamento é uma atividade que necessariamente ficou em segundo plano por conta de tudo que precisa para licenciamento. Nós estamos nessa batalha para conseguir um órgão de planejamento. Já refletiu sobre esse assunto? Ribeirão precisa de um órgão de planejamento separado lá da Secretaria do Planejamento? Refleti, inclusive estive em visita à Silcom essa semana, uma das entidades que também faz coro em relação à participação da sociedade civil organizada, bem como aqueles que querem trazer mais desenvolvimento para Ribeirão Preto, e é muito bem-vindo. A Prefeitura será, sim, no meu governo, não só um canal de diálogo, mas como de abertura dessas frentes daqueles que possam contribuir com o desenvolvimento da cidade. Então, eu quero como parceiro esse núcleo de planejamento da cidade. Candidato, a gente está vivendo dias terríveis de crise climática no país inteiro, várias partes do mundo, né? Só que parece que essa crise não tem um responsável, né? As pessoas ficam jogando para o governo federal, governo estadual, para os países desenvolvidos, né? Mas o município tem uma parte importante, né, de como agir, como ter ações preventivas. O que o senhor pensa que o município pode fazer para mitigar um pouco os efeitos dessa crise climática, uma vez que a gente está cercado de cana-de-açúcar que vira uma palha seca no inverno que pega fogo facilmente? O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, Chico, cuidar do ar que a gente respira no meio ambiente é um dever de todos. E nós não podemos nos eximir das responsabilidades. Os fatos recentes, muita coisa precisa ser esclarecida, mas os fatos concretos é que realmente precisa de uma ação articulada entre os governos e principalmente em Ribeirão Preto, da região metropolitana. Ribeirão Preto tem 99,7% de área urbana, ou seja, nós temos aqui as cidades vizinhas, cidades limítrofes e co-irmãs importantes para a nossa região, como Ribeirão é importante para elas, e sem uma ação coordenada de uma agência de assuntos metropolitanos, com orçamento para que a região possa ser beneficiada, nada vai sair do lugar. A região metropolitana foi instituída em 2015 e até hoje o governo do estado não implantou a agência de assuntos metropolitanos com orçamento. Orçamento para defesa civil, para saneamento básico, orçamento para o novo aterro, orçamento para transporte público integrado. Então nós precisamos sim de uma luta dos prefeitos eleitos e eu, como prefeito de Ribeirão Preto, vou liderar esse processo para que nós tenhamos uma ação coordenada e articulada. Fortalecer a nossa defesa civil, Ribeirão Preto avançou muito nisso, e fortalecer também o verdejamento das nossas áreas, fiscalização das nossas APPs, para que a gente possa sofrer menos com o clima e também combater esse crime que é colocar fogo na palha de cana ou em vegetações e a gente não sabe qual é o interesse disso. Candidato André, a gente sabe que Ribeirão Preto sofre com a questão do conjuntos, né, de núcleos de moradias vulneráveis
E alguns chamam de comunidades, outros chamam de favela, mas esses núcleos totalizam mais de 100 unidades. A gente acompanhou uma tentativa do governo em fazer a regularização de alguns deles. Foram anunciados um número alto, foram contemplados um número baixo. Alguns outros ainda estão em trâmites, mas longe da solução necessária para melhorar a qualidade de vida dos moradores destas localidades. O que seu plano de governo traz para esse tema? Bom, esse é um tema bem sensível e que precisa ser enfrentado. Não dá para uma cidade rica como Ribeirão Preto ter tanta justiça social, principalmente em dois aspectos, morador de rua e submoradia. Ribeirão Preto tem 104 núcleos cadastrados e que têm sido trabalhados e catalogados pela Secretaria de Planejamento. Estou muito ativo nessa questão. Aliás, passei o meu sábado 2 horas dentro do núcleo da Vila Guiomar, conversando com os moradores, pisando no barro, entrando dentro das casas, vendo a condição das ruas. Metade disso, Adriana, pode ser regularizado com o recurso da regularização fundiária, articulação, governo do Estado, nós temos que gerar orçamento para isso e também aproveitar as oportunidades que a sociedade nos apresenta. Eu assumi um compromisso de um projeto que o Dr. Maurílio Biagi me trouxe do Gerando Falcões e vou levar esse projeto adiante. Aliás, o primeiro grande experimento inaugura sexta-feira, agora, dia 29, em São José do Rio Preto e dia 27 em São José do Rio Preto, e eu estarei lá para acompanhar um empreendedor social e que Ribeirão Preto já acredita através da iniciativa privada e das instituições no trabalho dele. Ribeirão Preto vai acreditar também no meu governo, nós vamos implantar. Regularizar o que dá para regularizar e fazer moradia, e não é essa moradia do Minha Casa Minha Vida, de construtora, porque quem está na comunidade não consegue pagar a parcela. Temos que adotar o modelo que o Nogueira fez agora recentemente. A prefeitura catalogou mais de 4 mil terrenos que estavam sem escrituração, perdidos na cidade, colocou para dentro do seu caixa 5 bilhões. Nós temos 2 condições. A primeira já foi feita com 682 unidades, a prefeitura dá o terreno, o Minha Casa Minha Vida entra amortizando e o cheque paulista complementa. A parcela fica pequenininha, igual era na Coab antigamente, quase simbólica, como já foi o CDHU. Aqueles que estão no CAD único ou que são aposentados, recebem PPC, podem sair com a parcela até de graça, já nesses 682. Eu vou incentivar que a prefeitura doe mais áreas, porque na verdade é preço de imóvel. E se você, uma construtora, compra o terreno, constrói imóvel, financia pelo governo. Se você doa o terreno, você já baixa a parcela. Articulado com o governo do estado e o governo federal, você diminui muito e até zera a favela para aqueles que mais precisam. Então nós vamos investir em regularização das áreas onde as pessoas não querem sair de lá. E elas têm condições de viver lá se a prefeitura fizer a parte dela. São casas boas, boas edificações, um bom comércio dentro desses núcleos, reparei isso nas minhas andanças, e nós vamos investir para aqueles que não podem regularizar, a gente construir moradia nesse modelo. Doutor, você me permite complementar, porque tem a ver com a pergunta? Você disse que vão trabalhar para ser a menor parcela possível. A menor parcela possível pode ser ainda muito alta para quem nem está em trabalho e renda. Como é que você associa um projeto de desfavelamento com trabalho e renda? Um dos indicadores, e a gente precisa estar sempre recadastrando, entendendo isso, é que boa parte dessa população tem renda. O que eles não têm para melhorar onde vivem é segurança jurídica. Então eles se acomodam ali, é gente trabalhadora, gente que tem carro, gente que tem celular com plano, né? Então, muitas pessoas conseguem sim pagar. E aqueles que não conseguem pagar a parcela, como nos dias atuais, a gente tem que ter um bom cadastro de CAD único, BPC, ver a condição social, para pagar o mínimo possível, quase nada. Senão a gente não vai resolver o problema. Candidato, no seu programa, o senhor tem dito que pretende fazer um grande trabalho de reinserção social das pessoas em situação de rua. A gente sabe que esse é um problema que cada vez mais fica complicado na cidade de Ribeirão Preto. Qual é a ideia de fazer a reinserção destas pessoas? Aliás, de lá para cá, quando estive aqui pela primeira vez, já estou conversando com especialistas, visitando alguns núcleos. Aliás, um que faz muito bem o trabalho em Ribeirão Preto é um núcleo que é ligado, é a Mão Amiga, ligado pela igreja evangélica, que já recebe e acolhe os moradores de rua e dão lá alimentação, e a prefeitura coloca recursos do seu orçamento já dentro desse modelo de alojamento. Nós queremos um centro multidisciplinar completo, onde a pessoa consiga encontrar a porta de saída. Nós temos o CETREM, Centro Pop, a pessoa toma a decisão no acolhimento, toma um banho, se alimenta e no outro dia volta ou para a drogadição, ou para o alcoolismo, ou para viver na rua.
Existem vários perfis. Tem aquele que teve como opção de vida, ter a liberdade de morar na rua, isso vai ser difícil tirar da cabeça dessa pessoa. Tem aquele que está ali porque a família abandonou ou porque o vício o separou da sociedade. Esse, Dirceu, não vai nem no Bom Prato, porque ele não se sente acolhido, vide que ele está numa situação muito ruim. Aliás, eu vou fazer mais 2 Bom Pratos municipais em regiões que estão degradadas, que nós vamos melhorar. Um na região do Brejo, que é a região da Luiz Barreto, Campos Elíseos, Avenida Brasil, e outro na região do Jardim Juliana, entre a Vila Branches e o Jardim e o próprio Juliana, que tem lá a Favela da Paz. Nós vamos ter 2, e nesses Bom Pratos vão ter Bom Prato móvel, que vão levar a alimentação aonde estão os núcleos e aglomeração de moradores de rua. Até para que a população tenha a sensação que aqui ninguém está com fome, não vai ficar ninguém para trás. Com isso, vai ser mais fácil você aproximar da pessoa que precisa ser acolhida. Esse centro, Dirceu, que é o Viva Dignidade, ele vai ter um serviço multidisciplinar, tanto de alojamento, vestiários, banho, mais assistência psicossocial, saúde, curativo, religião, culto ecumênico, reinserção em curso profissionalizante, educação, num ciclo completo. Nós perdemos algum dinheiro, não só Ribeirão Preto, como todas as cidades, em fazer o paliativo e a pessoa voltar para a rua. Muitos voltarão, mas muitos vão achar o caminho da saída. Por quê? Porque vai ser acolhido num dia, a consulta no outro, o exame é no outro, e até completar esse ciclo e ele começar a se socializar ali, poder encontrar ou com a família ou com sua própria cidade, pois muitos são migrantes. Candidato, uma grande discussão na sociedade é com relação à esmola, né? Se o cidadão deve dar a esmola ou não deve dar a esmola. E nessa discussão os municípios têm um papel importante. Alguns municípios se posicionam, né, dizendo, procure a nossa assistência social. Notadamente, sem juízo de valor, o governo Nogueira, que apoia a sua candidatura, não teve uma postura nesse sentido, de dizer para a população, fazer uma campanha, não dar esmola. Eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor acha que o cidadão tem que dar esmola ou não tem? E o município, como deve se posicionar com relação a isso? Exatamente para isso que nós vamos fazer o Bom Prato móvel. Eu, como cristão convicto, não vou pedir para um outro cristão não fazer a caridade. E por que eu vou fazer o Bom Prato móvel? Porque só dá esmola aquele coração que olha a pessoa naquela situação e acredita que a pessoa esteja com fome e que ela não vai usar esse dinheiro para o vício. Como nós vamos fornecer alimentação e mostrar que estamos fornecendo, porque vai ter um caminhão e ninguém mais vai comer sentado na sarjeta. Nós vamos descer jogos de mesa, alimentar e vamos para outro ponto, e a população terá consciência que essas pessoas não têm fome, pois a prefeitura faz a parte dela. E aí vai diminuir a esmola. Diminui a esmola, diminui a renda para alcoolismo e drogadição. E aí começa o ciclo que a gente coloca no sistema multidisciplinar, que a pessoa tenta se reencontrar com a realidade. Mas precisa dizer isso? O município precisa ser claro, na sua opinião? Não é claro, tem que mostrar para a população então que ali existe um programa. Dizer. Eu acho que fica claro, eu como munícipe, se eu souber que a prefeitura está alimentando as pessoas, para que eu vou dar esmola? Então a prefeitura vai fazer a parte dela com o orçamento. Quando a prefeitura atual é chamada a fazer prestação de contas sobre o trabalho realizado no setor da educação, consegue entregar números quantitativos. Fala do número crescente de escolas, dos novos ares condicionados, até de admissão de professores, mas infelizmente não consegue entregar um resultado qualitativo. Pesquisas mostram que os números de avaliação, tanto da Prova Brasil quanto do IDEB, não são favoráveis à gestão. Ela teve problemas durante a pandemia e não conseguiu implementar a educação complementar que fizesse a diferença, em especial quando comparado com cidades do mesmo porte. Qual o seu plano para a educação, candidato? Bom, de fato a educação em Ribeirão é uma revolução nas questões estruturais que vão dar condições para os nossos professores e alunos terem melhores desempenhos. Vamos lembrar que 8 anos atrás foi exatamente na Secretaria de Educação que começou a Operação Sevandija, desviando recurso que poderia ser investido na qualificação de professores. Hoje nós temos escolas que não tinham sequer a VCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, das 109, 2 apenas tinham. Hoje não só todas têm, como as 18 novas escolas construídas têm AVCB, ar-condicionado, câmeras de segurança, 2.600 para a segurança do aluno, do professor e do patrimônio. Temos uniformes novos, merenda de qualidade.
e um gasto continuado de professores capacitados, diferente até do que o meu adversário coloca. Só olha o orçamento no ICRU e esquece que a capacitação está dentro das próprias contratações da Prefeitura dos coordenadores pedagógicos. Ribeirão Preto teve um resultado no IDEB que não é satisfatório porque nós queremos mais, mas ele é a média do Estado e a média do Brasil. Mas uma cidade como Ribeirão Preto pode e merece mais. Nos anos em que a pandemia atingiu, nós temos um resultado inferior naqueles que passaram justamente pelo período da pandemia. E nos anos finais, nós temos um número um pouco melhor. Vamos trabalhar para investir em mais qualificação. Nossos alunos têm inglês hoje, de Cambridge, a partir do infantil, antes da primeira fase do fundamental. Eu que estudei em escola pública e tenho muito orgulho, no meu tempo começava na 5ª série. Hoje os nossos professores recebem remuneração superior à rede particular. Ribeirão Preto é a 3ª cidade que melhor paga seus professores. Então a gente precisa de muito trabalho e planejamento para melhorar os números com as condições que a gente vai oferecer, tanto estruturais e tanto de capacitação. Candidato, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que foi aprovada, o senhor inclusive estava na Câmara Municipal, ela impunha que em 90 dias nós tivéssemos o começo da regulação das 22 regiões que foram criadas por essa lei. Ribeirão foi dividido em 22 regiões e cada uma delas vai ter uma lei que complementa a lei de parcelamento do solo. Sem essa legislação, não há segurança jurídica do que vai acontecer em cada uma dessas regiões. Isso deveria ser uma prioridade, mas a própria Secretaria de Planejamento reconhece que não teve como levar isso adiante. Como é que o senhor pretende enfrentar esse assunto e qual vai ser a sua prioridade nessas 22 regiões que foram criadas? Olha, Dirceu, Ribeirão Preto é uma cidade que ficou praticamente 20 anos sem plano diretor. Eu fui vereador, líder do governo e articulei a aprovação não só do plano diretor macro, como de várias peças que o complementam, das leis complementares do plano de mobilidade, do plano de obras, do plano da próprio plano de lei uso e ocupação do solo, e ainda existem algumas leis dessas que não foram aprovadas, né? Plano de saneamento. Então nós temos que empreender trabalho técnico junto à Câmara de Vereadores, né? Junto às audiências públicas para continuar a aprovar essas leis. A plano de lei uso e ocupação do solo foi aprovada, já trouxe sim algumas diretrizes e que dão segurança para quem quer investir em Ribeirão Preto. Por exemplo, antigamente para você conseguir uma diretriz era anos. Hoje estão mais claro o que pode, o que não pode, quantos andares pode, em que região pode. É claro que precisa dividir nessas regiões, pois temos aspectos diferentes para cada região, né? Então nós precisamos, de fato, trabalhar com a Câmara Municipal para que a gente possa implantar cada setor desse e poder regulamentar uma vez que a lei está aprovada. Candidato, o jornal Ribeirão, que foi lançado recentemente, um jornal impresso, né, trouxe na sua manchete, na sua 2ª edição, a questão dos professores que trabalham mais de 44 horas semanais, né, e que o Tribunal de Justiça está dizendo que essa situação é irregular. Como resolver essa situação que vai estourar para o próximo prefeito? Chico, ser prefeito, eu que acompanhei como líder e como secretário 8 anos da gestão do Duarte Nogueira, todo dia uma surpresa, né? Mas é o desafio que tem que ser enfrentado. Isso com certeza vai impactar em orçamento, porque se vão trabalhar mais e recebendo o mesmo, nós teremos que contratar mais, nós precisamos ampliar a educação. Eu não fui questionado ainda na educação, mas, por exemplo, nós queremos aumentar o percentual de vagas em tempo integral e vamos ter que fazer adequação, né? Reestruturando, como sempre teve que fazer. A reforma administrativa tem que reestruturar todo o quadro da prefeitura. O Nogueira, quando pegou a prefeitura, teve que reestruturar a forma de pagar os 28,35%. E trabalhar o orçamento, dentro do que é possível, é fazer ajuste e trazer as soluções, né? Inclusive as que possam ser moduladas junto às decisões judiciais, como essa, para que a gente possa ter o objetivo de garantir para a população o professor em sala de aula e o professor no tempo que ele está em sala de aula, ou contratando mais, ou modulando, ou criando dispositivos que possam aí compensar essas horas e não faltar professor. Aumentar o valor da hora-aula, por exemplo, seria uma solução? Não só isso, tem que ver o contexto da decisão judicial.
Se só aumentar o valor, vai ter que aumentar horas e aumentar o valor de jornada. A grande verdade é essa. Né? Então, o Felipe, secretário, que inclusive tem me ajudado no plano de governo, já está quebrando a cabeça para saber o que ele tem em mãos, do quadro que tem, dos cargos que ele tem, mas provavelmente precisamos até aumentar cargos de professores em alguns casos. Contratação. Bem, na área da saúde, Ribeirão Preto vem pleiteando ser polo de saúde, mas quando faz isso, está focado nos hospitais, nas empresas que produzem, no bom serviço prestado pelo HC, na área de pesquisa, até na repercussão e na reputação que tem na América Latina como referência de saúde, em especial no que diz respeito ao serviço prestado pelo HC. Mas no setor público a gente ainda vê uma fila de espera grande em termos de agendamento para alguns tipos de cuidados. Sua pauta para a saúde está mirando o quê, candidato? Avançar justamente nos nossos gargalos. Nós pegamos Ribeirão Preto com uma UPA e depois 2 foram entregues no governo Nogueira. A UPA Norte e a UPA Oeste, que inclusive é a UPA que eu uso. A UPA que eu sou freguês, eu passo lá a carteirinha do SUS, lá do meu convênio, e uso o serviço público. Nós faremos mais 2 UPAs. Uma UPA que vai atender, ela vai ser construída entre o José Sampaio e o Parque das Figueiras, temos dúvida em 2 terrenos, que vai atender toda a Fazenda Baixadão, que é Jardim Paiva, Lacerda Chaves, Jamil Cury, Liliana Tenuto Rossi e parte do Cristo Redentor Macaúba. E outra no Parque Ribeirão, onde residem 90 mil pessoas no centro do Parque Ribeirão. Isso vai aliviar urgência e emergência. Nós temos em Ribeirão Preto o Centro de Especialidades da Rua Minas. Nós faremos um novo Centro de Especialidades lá no Quintino 2, na unidade Sérgio Arouca, onde funcionava o BBS 24 horas do Quintino 2. O prefeito Nogueira conseguiu fazer o AME. E agora, depois de um tempo, estão implantadas as 26 especialidades médicas e não médicas. Ou seja, foi investido 50 milhões da prefeitura, mas estava ainda andando passos de tartaruga. Agora tenho notícia que o governo do estado implantou e o volume de exames, consultas, ressonância, até pequenas cirurgias, acelerou. Com o AME funcionando a todo vapor, com a melhora do NGA da Rua Minas, que nós também vamos reformar, e com a implantação do Centro de Especialidade Sérgio Arouca, nós vamos diminuir o tempo da consulta, o tempo dos exames, e isso vai também aliviar a pressão nas UPAs, porque depois que a pessoa passa pela UPA ou pelo posto de saúde e procura por um exame, demora, ela sente dor, volta para a UPA. Então, a gente vai tentar quebrar esse ciclo de retorno para que a pessoa ou evolua para cirurgia ou para alta e possa resolver as suas questões patológicas. O senhor tem defendido a utilização de parcerias público-privadas na sua gestão, que pretende implementar isso na gestão pública de Ribeirão Preto. Especificamente, o senhor já tem projetos pensados para a utilização da parceria público-privada? E, especificamente, educação e saúde são objetivos fundamentais para a utilização? Bom, eu defendi na Câmara a possibilidade de Ribeirão Preto contratar com a AES para tocar as nossas escolas, e por mais que disseram que viriam aqui entidades, roubaram o município e não atender, ganhou educandário. E agora nós queremos fazer mais 12 escolas no padrão educandário, para que a gente possa atender nossas crianças com vínculo familiar, com ensino integral até os 5 anos, para que a gente possa ter atividades complementares, de contraturno dentro da própria escola, com estruturas preparadas para isso. É impossível, tem que haver equilíbrio. Nós recuperamos, por exemplo, o Hospital Santa Lídia. Não é fácil hoje na saúde contratar médico. O meu adversário fala que Ribeirão diminuiu o número de médicos e é outra fake news, porque ele não considera que pelo Santa Lídia nós contratamos 900 médicos nos últimos anos e a contratação por meio de uma entidade filantrópica, do meio de uma organização social, ela não que ela seja facilitada, mas ela é menos burocratizada e mais assertiva, uma vez que o concurso não garante que aquele que passou tenha a especialidade na saúde, por exemplo, em certas especialidades. Então nós vamos fazer um equilíbrio entre contratação por concurso e contratação com parceiros da iniciativa privada ou filantrópica, até para que haja equilíbrio fiscal dentro da nossa margem que temos de responsabilidade fiscal de comprometimento com o funcionalismo. Então você consegue controlar quando você faz as duas coisas de forma equilibrada. De parceria pública para desenvolver a cidade, um grande exemplo que já está contratado é a parceria da iluminação,
que vai trocar 83 mil postes a partir já desse mês, começa pela Via Norte, inclusive, 83 mil lâmpadas por LED, que economizam 70% de energia e iluminam 50% mais. Inclusive, vão fazer parques, pontes, passarelas, que era a prefeitura que fazia, com tempo de troca de lâmpada de 48 horas, o que a CPFL não tem feito, tem levado 30 dias para a CPFL iluminar. Isso é uma questão de meio ambiente, pois são lâmpadas que não emitem gases, não é vapor de sódio, vapor de mercúrio e vapor metálico. Uma questão de segurança pública, porque uma cidade mais iluminada ela é menos favorável para a prática de delitos, e também uma questão de economicidade da cidade para ser investido em outras coisas. E parques também, a gente quer ter uma parceria público-privada que mantenha e que a gente possa agora, com o orçamento do município, abrir os parques que estão parados, o Bencione, o Parque Roberto Genaro e também o Parque da Cidade da Criança, e depois colocar a iniciativa privada para ter as suas contrapartidas e poder fazer a manutenção. Eu gostaria... Pois não, pode... Claro, é isso claro. Que você vai falar? Não, é a sua vez. No caso do Parque Permanente de Exposição, a gente fez aqui alguns programas no Mentoria para tratar deste tema e uma das possibilidades levantada foi exatamente uma PPP. Embora essa PPP estivesse desenhada muito mais para atender ali a área do aeroporto do que para continuar a modelagem do parque como um espaço de eventos. E exatamente por isso, quem realiza eventos em Ribeirão Preto, e em especial aqueles que promovem grandes encontros musicais, artísticos lá naquele espaço, ficou meio sem norte, sem uma expectativa. Algum desenho para isso, alguma ideia de como resolver o Parque Permanente de Exposição e, por sua vez, não resolvendo de forma a contemplar a expectativa dos promotores no setor de shows? Alguma alternativa para atendê-los? Bom, o Parque Permanente tem paixão por aquele lugar. E eu falo, esse é um governo de continuidade do que está dando certo, mas teremos um novo governante. Nós persistimos para que a pista de kart mantivesse, para que a gente pudesse reinvestir. Nesse governo, não houve uma política para recuperar o Parque Permanente e ficou até um impasse de saber se deveria ficar com a prefeitura ou não, se ela deveria vender ou não, expectativas sobre a internacionalização do aeroporto ou não, se aquilo poderia ser um porto seco. Eu tenho aptidão, não está no plano de governo, de revigorar o Parque Permanente, por alguns motivos. Primeiro, como ali é uma região mais industrial, tem pouco impacto em relação aos shows, a perturbação. São vias largas e a prefeitura fez ali corredores de ônibus que melhoraram a condição viária daquele local. É próximo da rodovia, então eu tenho, confesso que como proposta e não como plano de governo, e se prefeito for, serei, a partir de 1º de janeiro, chamar a sociedade civil, os promotores de eventos, os investidores, para que a gente possa devolver aquele lugar para ser palco de grandes eventos, como foi em toda a minha infância com a FIAPAN. Chico? Candidato, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais a questão da saúde e a ingerência da iniciativa privada na gestão da saúde, né? Você falou que até em função da lei de responsabilidade fiscal, né, as parcerias com as OS se fazem necessárias. Mas você citou também o atendimento ali no Sumarezinho, é Vila Lobato, né, se não me engano, o posto de saúde. Ali é o posto de referência, né, onde eu tomo vacina. Tomo vacina ali mas também. A UPA, eu uso a UPA da Cuiabá mesmo. Na Vila Lobato, os relatos que a gente tem é de que aquele atendimento inicial é de muita qualidade, é de muito acolhimento, né, com todo mundo que procura. Tenho, inclusive, o relato da mãe de um colega do jornalismo, que ela é tão afeiçoada à médica, à cardiologista que a atende, que ela faz questão de ser atendida por essa médica, precisa dos exames, os exames demoram, ela faz pelo plano de saúde, mas retorna, porque ela sabe que o atendimento dessa profissional, do atendimento inicial, é muito bom. O que é muito diferente do atendimento nas UPAs, geridas por OSs. Eu gostaria que o senhor analisasse essa diferença entre os médicos contratados que dão esse atendimento de qualidade para a população e essa reclamação imensa no atendimento das UPAs geridas por OSs. Bom, Ribeirão Preto tem a sorte de a sua OS ser um hospital da própria prefeitura, que é o Santa Lídia, que foi herdado com intervenção judicial, estava falido e hoje tem fôlego financeiro, inclusive vai abrir mais leitos agora
Acabei de participar esses dias da inauguração de um mamógrafo de última geração dentro do Santa Lídia, e o Santa Lídia tem gerido a nossa urgência e emergência através das UPAs. A atenção básica nós vamos ampliar, inclusive, com mais 10 unidades de saúde da família. Vamos construir também mais postos de saúde. São 7 que serão construídos, que estão no plano de governo, em bairros que ainda não foram contemplados. E essa atenção está com a Prefeitura. Evidentemente que na UPA, no setor de urgência e emergência, os casos são mais críticos, a tensão é maior. Como disse, existe uma pressão da própria lotação, por exemplo, nesse momento de crises respiratórias. Eu estou aqui no pleno gozo da minha saúde, mas fazendo campanha, eu estou rouco, todos percebem aqui. E olha que hoje eu não estou tossindo, viu? Lá no SBT deu umas tossidas, inclusive, viu? E vocês me perdoem. Mas nós vamos aliviar a pressão das nossas UPAs, porque o trabalho de urgência e emergência seja melhor. Mas é muito mais difícil, por exemplo, imagina a pandemia, se a gente não tivesse o Santa Lídia para contratar médico de forma emergencial, enfermeiro, técnico de enfermagem, o caos que seria. Então nós precisamos ter sim um dispositivo de processos seletivos que com mais agilidade consigam dar vazão aonde temos os maiores gargalos. A atenção básica, realmente, minha mãe usa a atenção básica no posto do Zé Sampaio com os mesmos enfermeiros, médicos há mais de 20 anos. E a gente também investir. Eu falei, sustentabilidade de todo ciclo e processo, seja qual for a secretaria, é equilíbrio. Nem tudo isso, nem tudo aquilo. Então a gente precisa, com esse equilíbrio, tentar levar o melhor e exigir também de quem presta o serviço maior carinho e atenção com aqueles que vão lá procurar, já em situação difícil. Ninguém vai feliz numa unidade médica, uma UPA, porque está contente. Vai lá porque está sentindo dor e está passando por um momento difícil. Candidato, nós temos uma situação problemática na cidade, eu não estou me referindo só à Zona Sul. A cidade cresceu, ultrapassou o anel viário, ultrapassou em Anguera, e nós temos hoje, na Zona Sul, na Zona Leste e na Zona Norte, problema na transposição da cidade para o que está além do anel viário ou então da rodovia. Só não temos um grande problema na Zona Oeste, mas se o parcelamento de solo do projetado que está para acontecer lá, se ele vier, vamos ter também problema lá. E essa é uma situação que não se resolve. Há muito tempo ela já está assim. O senhor tem alguma solução para encaminhar? Nós temos, inclusive, a semana passada, no mesmo dia, 2 acidentes com vítimas com lesões graves por conta desses congestionamentos. Olha, Dirceu, esse é exatamente o resultado daquilo que a gente falou minutos atrás sobre uma cidade que cresceu sem planejamento. A cidade cresceu sem plano diretor, sem plano de mobilidade, sem um plano viário. Todo esse investimento que é feito em mobilidade urbana, que até muitos criticam, ele é exatamente para atrair mais pessoas para o sistema de transporte público, com passagem congelada, com vias mais largas, com ônibus novos, com ar-condicionado, carregador de celular, para que haja mais espaço, inclusive para quem quer andar de carro. Agora, nesses viários, onde a cidade cresceu sem planejamento, por isso que tem gargalos grandes, o Nogueira pediu ao governador Rodrigo Garcia o macroanel. Foi feito o projeto executivo, os estudos, um anel além de Ribeirão Preto, para tirar pelo menos os caminhões e aqueles maiores transtornos que também ocupam. Tem carreta de açúcar que passa no nosso anel viário sul. Caminhão de concreto para lá e para cá, e que estão servindo a região, buscando o trevão que encontra a Anguera, depois a Machado de Santana, a Abrão Assede e outras rodovias. Nós precisamos sim investir em viários e ser muito rigoroso com a construção de novos condomínios para que as construtoras possam garantir, como é no Cristo Redentor, avenidas largas, avenidas com fluidez, para que Ribeirão Preto não passe por esse apuro de lugares que está pior para andar do que São Paulo. Então nós precisamos sim de mais investimento, e aí depois dizem que as obras não são importantes. Mais obras, mais alternativas, mais avenidas novas, como é a Ferreira Leite, como foi duplicada a Adão Perdiza, para que a gente possa ter fluidez no nosso trânsito. Ali realmente é um gargalo. Se construiu muito, se edificou muito e se pensou pouco no planejamento urbano. Bem, a gente combinou 40 minutos de entrevista, a gente está perto deste horário, talvez uma nova rodada de perguntas ultrapasse. Então, quero deixar os minutos finais para que o candidato possa fazer suas conclusões, né, e se apresentar para você, eleitor, a fim de que a gente consiga cumprir com a fala dele exatamente os nossos 40 minutos.
Tudo bom. Gente, primeiro uma felicidade de reiterar aqui e de receber perguntas tão inteligentes que fazem sentido aos problemas estruturais da cidade, aqueles que mais afetam a vida do cidadão. E nós, candidatos, temos esse dever de trazer aqui o nosso pensamento, aquilo que representamos. Você que ainda não me conhece, daqui uns dias é a eleição. Eu sou o André Trindade, tenho 45 anos, sou uma pessoa simples, nascida na Vila Tibério, sou comerciante, sou cristão, sou de direita, sempre estive no mesmo partido e represento grupos que governaram essa cidade e que me dão sustentação na campanha, como a família Gasparini, que administrou Ribeirão Preto 4 vezes. Como o prefeito Duarte Nogueira, inclusive com o legado do seu pai, Dr. Duarte Nogueira, que administraram Ribeirão mais 4 vezes. E a família Jabali, que tem o apoio da dona Mariana. Por que eu digo isso? Porque esse é o grupo que eu represento. É o grupo que governou Ribeirão Preto 38 anos sem nenhum arranhão, cuidando da cidade, trazendo conquistas para a cidade, daquilo que ela precisava e com zelo ao dinheiro público. Eu sou a sequência disso. Eu não sou candidato por utopia, por vaidade. Eu sou candidato para continuar uma tarefa a qual não podemos retroceder. Continuar uma tarefa de uma cidade que foi pega em terra arrasada e que está sendo entregue com dinheiro em caixa e desde 2018 não atrasa um fornecedor. Nós precisamos tomar muito cuidado nesse momento, principalmente porque essa eleição tem fatos estranhos acontecendo. Até 3 meses atrás tínhamos 11 candidatos, hoje são 4. Pesquisas foram retiradas do site do TSE. Pesquisa da Paraná, no dia 30/8, sumiu do site e você registra a pesquisa porque precisa divulgar o resultado. Não pode divulgar só quando é favorável a um ou a outro. Então, eleitor, eleitora de Ribeirão Preto, você precisa de boas informações e mais informações para tomar a melhor decisão no dia 6 de outubro. O momento que se apresenta é um momento muito importante e é o momento de comparar o que cada um representa, e acabei de dizer qual grupo eu represento. Quais são as conquistas que temos para defender? 850 quilômetros de asfalto novo, 306 ônibus novos com ar-condicionado, 18 novas escolas, inglês na primeira série e muitas outras conquistas, e sabemos que precisamos fazer mais. É para isso que eu sou candidato, porque eu sei o que fazer, sei o diagnóstico, aonde fazer e com quanto dinheiro fazer. Digo para você que não vou fazer promessa mirabolante. Eu não vou prometer o hospital com 80 milhões de reais, que é do governo do estado, que custa 1 bilhão para fazer. Então digo para você também, e você eleitor de direita, cuidado, o 55 já governou por 8 anos aqui com o Kassab e ele quer voltar. A última vez que você apertou 55, deu no que deu. Aliás, o presidente Bolsonaro tem dito que o 55 é um partido não recomendável para que você possa votar. Então vote 44 e vote para que possamos garantir todas as conquistas. Eu sou André Trindade e conto com você lá no dia 6 de outubro, porque temos que ter segundo turno. 40 minutos de entrevista, a gente termina aqui em 5 minutinhos, a gente troca a bancada e a gente retorna. Até já já. A retirada de imensos blocos de pedra para a construção da igreja de Santo Antônio e do mosteiro de São Bento provocou a abertura de uma imensa cava na pedreira do morro. Nessa abertura artificial, os monges beneditinos olivetanos idealizaram a construção de uma capela. A primeira delas foi a de Nossa Senhora das Graças, construída em 1948. Famílias de devotos resolveram financiar as construções das demais que se lhe seguiram. A de São Judas Tadeu, em 1951, e outras 2 em 1954, a de Nossa Senhora Aparecida e a de Santa Teresinha. A de São Jorge data de 1955. E, por fim, completando as 7 capelas nos 2 anos seguintes, a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a mais destacada de todas, a da Escadaria ou a Capela da Penitência. O sítio das 7 capelas é um dos lugares mais aprazíveis de Ribeirão Preto. As pessoas que as vêm visitar o fazem por razões obviamente religiosas, seguindo as suas missas, novenas e às vezes as suas romarias que daqui saem ou aqui chegam. Quase uma espécie de refúgio em relação ao burburinho e ao intenso movimento da cidade. Sem dúvida, é um dos nossos mais queridos lugares de memória. Ribeirão Vista de Cima.
Você está nos acompanhando desde o primeiro bloco, em que trouxemos aqui o candidato André Trindade, e agora no segundo, mais 40 minutos para o candidato Jorge Roque para falar sobre as suas propostas de governo. Candidato, nós temos 40 minutos corridos, a gente se reveza nas perguntas. Se for mais rápido na resposta, a gente faz mais perguntas. Se for mais demorado nas respostas, a gente faz menos perguntas, fica a seu critério. E eu quero já começar fazendo a primeira. No que diz respeito ao transporte público de Ribeirão Preto, a gente tem altos e baixos, né? E quando tem baixo, é muito baixo mesmo, porque a gente tem problema de lotação, de chegar nos lugares, qualidade do ônibus. Algumas iniciativas foram tomadas com a troca de frota, mas ainda há a denúncia de que a troca não foi completa. Enfim, o tema transporte coletivo, ele é um tema que está na base da cidade e faz a diferença. Está no seu plano de governo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana, pela pergunta, tudo bem? Chico Ferreira, cumprimentar também o doutor Dirceu Crisóstomo. Boa noite a todos. Obrigado aos que estão nos acompanhando. Temos sim um longo capítulo sobre isso no nosso programa de governo. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que o governo Lula mandou agora 200 milhões de reais para renovar a frota de ônibus de Ribeirão Preto. Foram adquiridos 60 ônibus elétricos. Isso é um programa do governo federal para que a gente tenha ônibus com energia mais limpa, né, do que ônibus a diesel. Então, foi adquirido esses ônibus através de um programa do governo federal. No nosso programa, a gente tem uma visão abrangente sobre esse problema da mobilidade. Inclusive, as obras que foram feitas aqui, nós temos muitas críticas na execução, né, porque não foi dialogada com os setores, com os comerciantes, com os moradores, mas nós consideramos importante muito das obras que foram feitas, né? Não vou fazer demagogia em cima disso. São obras que foram previstas lá no PAC 2, ainda no nosso governo, né? E que tem como objetivo central aumentar o fluxo de usuários no transporte público urbano. Então esse que era o objetivo central. Porque Ribeirão tem quase um carro, ainda está um pouco abaixo disso, mas tem muito carro, tem mais de 500 mil carros na cidade. Então é inviável você manter a estrutura hoje viária e de transporte com essa situação. Nós temos que incentivar que as pessoas usem mais ônibus. Agora, os ônibus, muitas vezes, nós temos poucas linhas, são demorados e são ônibus que às vezes não tem ar-condicionado. Isso dificulta muito numa cidade como Ribeirão Preto você andar de ônibus e chegar mais cansado no trabalho antes de começar, entendeu? Então, tem que ter mudança. Nós temos um programa para isso, de aumentar linhas, né, de ônibus, de modernizar a frota, inclusive com ônibus movido a hidrogênio verde, que é uma energia limpa, é uma questão que nós estamos trazendo para a cidade, e nós vamos fazer tudo isso em parceria com o governo federal. Outro lado da questão, nós estamos dizendo que vamos criar as condições para ter o tarifa zero em Ribeirão Preto. Esse dinheiro não vai sair só da prefeitura. Você tem diversos modelos para implementar o tarifa zero. Você tem 116 cidades já do país que conseguiram implementar, sem onerar, como eu disse, o poder municipal. O que a gente tem mais, assim, acha mais interessante, você tem alguns, né? É o que, ao invés do empregador dar o acréscimo para o trabalhador, quando passa de 6% do salário, ele deposita num fundo municipal, gerido, né, pelo poder municipal, e esse fundo que banca, que dá subsídio para as empresas garantir o tarifa zero. Então, é uma proposta efetiva. Nós estamos, no nosso programa, está colocado que vai ser implementado de forma gradual, né? Não de uma vez, porque tem que ser testado, tem que ver a questão também de custo, mas estamos comprometidos com essa proposta. E fora isso, vamos integrar melhor as estruturas que existem, né? Estamos falando em muitas coisas para integrar, até mais ciclovias, enfim. Temos um projeto amplo para isso no nosso programa de governo. E foi feito com especialistas muito competentes e também ouvindo a população. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, muito bom ter o senhor aqui. Eu tenho perguntado aos candidatos, nós temos mais de 30 instituições na nossa cidade, agregando-se a isso as universidades da nossa cidade, que estão numa proposta da criação de um órgão de planejamento para a cidade de Ribeirão Preto, considerando que a Secretaria de Planejamento, até os próprios técnicos de lá dizem, ela não consegue fazer licenciamento e planejamento, e a atividade de licenciamento hoje acaba tomando o tempo e o espaço daquela secretaria. A ausência de planejamento, de um órgão de planejamento, nos priva, inclusive, hoje as cidades que têm esse órgão
estão fazendo um grande trabalho em rede, porque problemas que se assemelham com soluções que já estão pensadas por outros. O senhor tem algum pensamento em relação a isso? O seu plano de governo, um compromisso disso? Conversei muito, Dirceu, com o Silvio Contardi sobre isso. E também com o Gustavo Fruit, que é ex-prefeito de Curitiba. Lá em Curitiba tem um instituto como esse desde os anos 60. E todas aquelas obras que a gente vê, viárias, as melhorias que o país inteiro aprova, aplaude, foram decorrentes desse órgão, desse Instituto de Planejamento. Por quê? Você pensa a cidade não a cada 4 anos, mas a cada 10, 20, 30 anos ou mais. Entendeu? E aí você consegue, porque toda mudança implica também conflito de interesses. Qualquer mudança que a gente fizer na cidade. E você consegue tratar de forma muito mais tranquila esse conflito de interesses, tendo uma visão mais de longo prazo, que consegue acomodar mais os interesses dos diversos atores. Nós estamos comprometidos em criar um instituto de planejamento que vai ser composto por membros da prefeitura, evidentemente indicados, mas também por membros da sociedade civil, por especialistas. O modelo ainda, a forma final dele, não está acabada, porque nós queremos discutir com a própria sociedade a criação desse instituto. Agora, para mim, viu, Dirceu, sem esse instituto e um planejamento de longo prazo, a cidade vai ter muito problema. Se me permitir desenvolver um pouco mais, Ribeirão é uma cidade que os serviços e o comércio têm proeminência. E a gente vai observando como está o comércio da cidade, desde que o e-commerce começou a subir, o comércio, linha geral, começou a cair, declinar, né? Lentamente, mas declinar. E também as cidades vizinhas que vinham comprar em Ribeirão começaram a ter seus próprios centros de compra, né? Então nós temos um problema sério para enfrentar, um problema aí de médio e longo prazo. E os serviços, a gente sabe que é decorrência da produção e do comércio, ele não é por si mesmo, né? Portanto, nós estamos trazendo uma proposta também e que ela exige, em qualquer circunstância, um órgão de planejamento, que é o Polo do Hidrogênio Verde em Ribeirão. Estava lendo ontem uma reportagem sobre o Polo do Hidrogênio Verde em Fortaleza. Fortaleza vai se tornar uma das principais regiões do mundo industriais por conta desse polo. Já foram investidos 170 bilhões na cidade. 170 bilhões. E é algo que a gente não está aproveitando, a nossa região. Temos todas as condições para isso. Nossa região já liderou o esforço de renovação energética e agora está ficando para trás. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos constituir uma vontade política para tocar um projeto desse que exige planejamento de médio e longo prazo, porque isso não se faz em 4 anos. Candidato, voltar um pouquinho na questão do transporte público, né? Você falava aí da possibilidade da tarifa zero, né? E a gente teve nos últimos anos aí uma transformação no modelo de negócio do transporte público, que foi de um contrato via concessão, né? E essas empresas se comprometiam, esse consórcio, né? A oferecer o serviço, tendo como contrapartida o lucro em função da venda de passagens, esse é o modelo básico do negócio, para um modelo de subsídio que foi feito aos poucos e que gerou muito barulho, né? As pessoas no início questionaram muito os repasses da prefeitura para o transporte público. Em determinado momento estava estabelecido um transporte subsidiado, né? Eu gostaria da sua avaliação sobre isso que aconteceu nesse período nos 2 governos do prefeito Duarte Nogueira e como o seu plano de governo pretende tratar essa questão da concessão do transporte público. Pretende rever a concessão, pretende manter esse modelo de subsídio ou retornar ao que era de uma concessão pura e simplesmente? Essa pergunta é importante e para responder ela a gente tem que ter os dados reais. Se não tivesse subsídio para o transporte público em Ribeirão Preto, a passagem estaria acima de R$ 8,00. Acima de 8. Tem mais de 200 milhões de reais anuais de subsídio. É um subsídio muito alto. É uma linha da prefeitura que consome muito recurso. Agora, uma passagem, digamos, perto dos 9, que era mais de 8,50. Eu vi os estudos, né? Quantas pessoas andariam de ônibus em Ribeirão Preto? Ou se andasse também, teria reflexo no comércio.
sem considerar que nós temos pessoas que têm dificuldade de se alimentar adequadamente em Ribeirão. 17% dos ribeirão-pretanos passam algum tipo de dificuldade alimentar. Então, assim, é custoso, mas na minha avaliação é necessário. O que deve ser feito? Que não foi feito nessa prefeitura. Você tem que conferir mais, cobrar qualidade e também analisar melhor as contas. Por que eu estou dizendo isso? Além do subsídio anual, foi repassado quase 100 milhões de reais para esse consórcio pró-urbano na pandemia, em razão dos prejuízos sofridos na pandemia. Eu acompanhei a discussão na Câmara, nós alegamos lá que não estava demonstrado, alegamos lá, viu? Nossas vereadoras pontuaram, nós estávamos presentes também. Bom, foi aprovado e foi repassado o dinheiro. Nós entramos com uma ação judicial para devolver 17 milhões, que foram 2 parcelas, uma de 17, a outra de 70 ou 80. A juíza de primeira instância já deu a nosso favor, mandando devolver o dinheiro para a prefeitura. Por que deu? Diz que não estava demonstrado ali o prejuízo sofrido pelo consórcio, ou seja, foi um dinheiro dado de forma injustificada, segundo a juíza de primeira instância. Aí, em segunda instância, já teve parecer favorável do Ministério Público no mesmo sentido, de manutenção da sentença, para o consórcio devolver para a prefeitura os recursos recebidos indevidamente. Então, assim, não dá. Você tem que ter subsídio, mas você tem que ter controle, fiscalização, para garantir a qualidade. Declinou muito nos últimos anos o número de usuários diários do transporte público. Hoje, em dias normais, é menos de 30 mil usuários do transporte público urbano. Então, esses números estão declinando. E se nós não dermos uma saída, ele vai ficar inviável o transporte público de qualidade, porque como que você vai garantir também muitos ônibus circulando com pouco passageiro? Essa conta não fecha, entendeu? Ninguém vai conseguir resolver esse problema. Por isso que o Tarifa Zero tem sido uma solução até econômica para os municípios. Se arrecada de forma indireta e aí o município subsidia, mas com uma arrecadação complementar destinada a subsidiar o transporte. Bem, eu não tenho exatos os números de 2024, mas em 2020, 34 mil pessoas em Ribeirão Preto viviam com menos de $1 por dia, ou seja, R$5, colocando eles abaixo da linha da pobreza. Isso veio uma pandemia, 4 anos depois, deve ser um número até maior. 34 mil pessoas equivale mais ou menos a uma cidade de Cravinhos em Ribeirão Preto, mostrando, né, candidato, que nós temos 2 cidades em uma só. Uma cidade muito próspera, rica, e uma cidade que sofre, né, impactada pelas dificuldades. Como que o teu programa trabalha, né, tentar aumentar a qualidade de vida de quem tem menos em Ribeirão hoje? Adriana, essa sua pergunta é muito importante, eu sei da sua sensibilidade social. Eu conheço boa parte das comunidades em Ribeirão, mas eu não conhecia todas. Eu tive numa agora, na semana passada, que é ali no Campos Elíseos, comunidade do Brejo. Assim. A gente só vê aquele cenário em reportagens, em locais muito distantes de Ribeirão. É um lugar alagado por esgoto, e as pessoas vivem lá, em casas de palafita. Assim, é um cenário apocalíptico mesmo, entendeu? Muito ruim. E com muitas pessoas que são adictos, né? Estão tendo algum tipo de tratamento, enfim, uma situação muito precária. O que nós temos que fazer na cidade? Mais de 50 mil pessoas vivendo em favelas em Ribeirão. E Ribeirão é uma cidade muito rica, próspera, e esse número não é normal, viu, em cidade do tamanho de Ribeirão. Tem muita favela aqui, mais do que em outras cidades. Eu vou pegar Rio Preto, um exemplo óbvio, tem bem menos, quase não tem favela lá, porque teve política municipal. Tem que ter política, em primeiro lugar, de habitação. O que nós vamos fazer? Vamos entregar 15 mil unidades habitacionais. Isso é possível? É mais do que possível. De 93 a 96, quando a gente governou, nós entregamos essas 15 mil unidades habitacionais. E sem recurso do governo federal. E numa situação que a prefeitura arrecadava, até relativamente, muito menos do que hoje. Hoje arrecada quase 5 bi por ano. Então nós vamos fazer essas 15 mil unidades habitacionais. E ainda em parceria com Minha Casa Minha Vida, que vai ajudar a realizar isso de forma rápida. Com 15 mil unidades habitacionais, o problema da moradia, e aí eu vou falar de outros, a gente resolve, né? E é um compromisso. Nós vamos resolver esse problema das favelas dentro de 4 anos. Por quê? Porque é possível resolver. Outro ponto é do emprego.
Qual que é o programa de empreendedorismo para jovens de baixa renda que nós temos em Ribeirão? Não existe. Simplesmente não existe. Simplesmente esses jovens têm que trabalhar ou para o Uber, ou para o iFood, ou para algo similar a isso. Não tem programa para empreendedorismo em Ribeirão. O que nós vamos fazer? Tem uma experiência no Recife e em Florianópolis, que é muito simples, mas que deu muito certo. Com mentoria, num espaço, computador e um pequeno capital para jovens que queiram desenvolver aplicativos, games, né, produtos digitais. A prefeitura adquire esses produtos no que for adequado para ela e divulga o que não for. Então isso deu muito certo nessas cidades e tem tudo para dar certo aqui também. Então nós vamos criar um programa também para empreendedorismo para jovens de baixa renda. Nós vamos também recriar o programa que nós já tivemos aqui em Ribeirão Preto do primeiro emprego, através de uma Secretaria do Trabalho, um programa de qualificação que mapeia as vagas também e que encaminha a juventude para postos de trabalho com carteira assinada, para postos de trabalho digno. E nós vamos, por fim, trazer o polo de hidrogênio verde, que isso muda a feição de toda a região e vai ter investimentos bilionários na cidade que vai garantir por 30, 40 anos o desenvolvimento da nossa região. É nisso que nós temos que pensar e é isso que nós estamos visualizando, conversando com muita gente, viu? Não começou de hoje essas ideias no nosso programa de governo. Candidato, o problema da educação em Ribeirão Preto perpassa aí por várias situações que, por certo, mereceram a sua análise no plano de governo. Eu estou puxando um assunto aqui, dentro do contexto, o senhor pode contextualizar como entender mais adequado, que é a questão da eleição dos gestores municipais. Há um entendimento técnico de que gestor, embora uma atividade meio, é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. E que o gestor tem que estar preparado para a gestão, tem que ser, portanto, alguém tecnicamente preparado. Como combinar uma pessoa tecnicamente preparada com um processo eleitoral e aí atendendo às questões democráticas que o seu plano de governo traz? Essa pergunta também é importante, viu, Dirceu? Porque eu acompanhei essa experiência de eleição em Belo Horizonte, eu estudei lá e fiquei lá um tempo, dei aula também em faculdade, então eu pude observar nas escolas municipais como isso funcionava e funcionava bem. O gestor, isso os estudos mostram, até o que vocês fizeram do 2030, vocês pegaram esse aspecto, eu li. O gestor, ele tem que ter preparo técnico, mas também ele tem que ter uma coisa que o preparo técnico não dá, que é liderança. O gestor, ele não é só uma pessoa que presta informações ou que encaminha situações ou que preenche documentos burocráticos. Ele é uma pessoa que tem que liderar, que tem que organizar, que tem que ter visão, que tem que ter comprometimento. Então, na nossa avaliação, gestor por concurso público não é uma boa medida. Seria como escolher o prefeito por concurso público, guardadas as proporções. Tem que ter alguém com capacidade de liderança, alguém com capacidade de articulação. E esse método atual não dá isso. A gente sabe que teve uma decisão do TJ para impor, porque antes era indicação política, que é ruim também, viu? Não defendemos isso de jeito nenhum. Defendemos uma eleição democrática, que a comunidade escolar decida quem vai liderar ela por certo período. A gente viu que onde isso ocorre de forma real, né, sempre tem risco de vício, enfim, de manipulação, mas você também tem os remédios para isso, como qualquer eleição. Onde isso ocorre de forma real, você escolhe bons gestores e ter um bom gestor é um pilar fundamental para ter uma educação de qualidade. É um pilar fundamental. Hoje, a realidade, com o concurso público, aí eu inverto a situação. Qual que é? Ela está funcionando? Já tem aí alguns anos para testar empiricamente. Ela está dando certo? O que nós estamos vendo na questão do gestor por concurso? Muita rotatividade. E por quê? Porque ganha menos do que o professor. E aí o que acontece? O emprego melhor sai e desestrutura todo o trabalho. Então, a situação de hoje não está funcionando. E com todos os defeitos que existem, ainda a melhor forma que eu conheço é através da eleição democrática. Não é através de indicação política, mas da eleição democrática. Ainda sobre a questão da educação, o secretário atual, Felipe Elias Miguel, comentou, quando questionado sobre os baixos índices da educação em Ribeirão Preto, educação municipal, ele atribuiu ao número de dias parados, né, numa dificuldade de negociação com o sindicato dos funcionários municipais, por consequência, o sindicato que representa os professores. Eu gostaria da sua análise sobre
essa avaliação do secretário em relação à atuação do sindicato? Olha, sinceramente, você responsabilizar, digamos, 10, 15 dias parados num ano, se é que tem isso, pelos resultados que a educação de Ribeirão Preto está tendo, acho que não procede de maneira alguma. Não tem relação aí de causa e efeito que você possa estabelecer. O que eu vejo, além do problema dos gestores? Você tem uma grande rotatividade de professores. E por que tem essa rotatividade? Como que você tem um bom ensino se o professor não termina o semestre, não termina o ano? Eu já dei aula também, viu? Como que você tem? Não tem jeito. E por que tem essa rotatividade? Porque uma parte dos professores estão contratados com contratos muito, mas muito precarizados. Uma parte contratado também dos profissionais da educação através das chamadas organizações sociais. Isso, nós avaliamos no nosso programa de governo, é ruim, de forma geral, para a educação. O que nós vamos fazer? Abrir concurso público e valorizar o profissional da educação. Esse é o ponto fundamental para nós. Não pode ter essa rotatividade de professores. Tem que ter uma proporção adequada também de professores por alunos. Você tem pequenas medidas e você muda a feição. Eu não me recordo esse último ano quantos dias parados os professores ficaram, mas foram muito poucos, viu? Então, com todo o respeito... É o argumento do secretário que foi bem acima dos outros municípios. Mas com todo o respeito, isso não procede, isso não é por aí. As universidades públicas têm greve. Eu estudei numa universidade pública, estudei no UFMG. Tinha muita greve, depois você põe aula e o patamar de ensino era sempre elevado. Não é isso. O problema está na estrutura do ensino. Está na forma como é concebido. Também precisa ter mais investimento. Eu sei que o orçamento é limitado. Vai 1 bilhão quase para a saúde e 1 bilhão quase para a educação. É isso que vai. E depois sobram mais 3. Mas sem investimento constante, sem caminhar para uma situação da escola integral, vai ser difícil nós termos um ensino de qualidade em Ribeirão Preto. Por que a escola integral é tão importante? Além de todos os aspectos dela, da formação global que ela dá, ela também permite a jovens de baixa renda ter, primeiro, uma refeição decente todo dia. Uma refeição que permita aprender. E segundo, para ter também essa formação mais global, que ele não pode ter como um filho da classe média, como, por exemplo, eu tive. Entendeu? Que você vai em aula de inglês, você vai nisso e naquilo, e ele não pode ir. Então, você equilibra mais as oportunidades. Secretário, candidato, falando a respeito de orçamento, quando tomou posse no segundo mandato, o prefeito Duarte Nogueira passou mais ou menos 2 anos gerenciando uma crise econômica do município em relação à previdência dos servidores. Falou-se muito aqui nessa bancada mesmo, no mínimo 7 programas, só para a gente discutir o que acontecia e o que poderia vir a acontecer. A questão não foi totalmente resolvida, foi de forma paliativa ali administrada a forma de ficar possível manter os pagamentos e o depósito que eram necessários. Qual a sua ideia sobre essa questão da relação da Prefeitura, dos servidores e da Previdência Municipal? Hoje, o quadro, e a gente também estudou isso, financeiro da Prefeitura não é ruim, viu? Não é ruim, não. Tem comprometido mais ou menos 25% do orçamento da Prefeitura com dívida. Entendeu? Isso é uma situação que mostra, frente aos outros municípios, uma saúde financeira. Então, essa questão de ainda, digamos, repactuar a previdência dos servidores novamente, a gente não vê necessidade agora. Eu vi os estudos, ela se tornou sustentável a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo, né? Eu estou pensando aqui que o estudo que eu vi era mais ou menos 25, 30 anos se sustenta. Então, a médio prazo é sustentável. Agora, nós temos que discutir, eu acho que sobre outra ótica, sobre a ótica do crescimento. Se nós trouxermos atividade econômica e indústria para Ribeirão Preto, a Prefeitura vai arrecadar mais e nós podemos fazer políticas públicas mais incisivas, que precisa também na nossa cidade. Então, a questão específica hoje dos funcionários aposentados, eu não vejo uma necessidade de nova repactuação para reduzir ainda mais os subsídios deles. Inclusive porque tem uma situação que é muito ruim
Hoje, o vale alimentação está em torno de R$ 1.200 do funcionário público. Quando ele aposenta, ele perde. E a maioria dos funcionários recebe um salário ruim, não é um salário alto. Então, na verdade, o funcionário público hoje está tendo dificuldades depois de prestar uma carreira de serviço para o município. Então, nós temos que tratar isso com muito cuidado, com muita atenção, porque é por meio do funcionário público que nós temos um serviço de qualidade em Ribeirão Preto. Antes de mudar o assunto, ainda sobre essa questão financeira, o tema da responsabilidade fiscal também foi bastante abordado. A gente trabalhava aqui, inclusive, monitorando os índices 51%, 50%, 49% né, da receita né, da prefeitura comprometida com folha de pagamento, a necessidade de compor outros servidores para dar conta de alguns serviços, a impossibilidade de trazer outros servidores exatamente por conta dessa responsabilidade. É nessa balança que, em alguns momentos, as parcerias, tanto a público-privada como com as organizações, se apresentam como solução para o problema. E, na sua fala anterior, já me pareceu não ser o melhor caminho fazer parcerias no setor da educação. Seria só ali, em outros momentos? Como trabalhar com essa questão que já está posta, porque é legal? Eu sempre, Adriana, gosto de trabalhar com precedentes e com estudo do que aconteceu. E a gente viu na educação de Ribeirão Preto muitos contratos rompidos com as organizações sociais, que desapareceram, não pagaram os funcionários. Eu mesmo sou advogado de vários processos desses, entendeu? Que aí não pagam, e aí a prefeitura, que no final das contas, que tem que pagar. E a prefeitura já tinha remunerado a organização social. Então, na nossa avaliação, e teve uma frente parlamentar há uns 4 anos atrás, na Câmara, que estudou na saúde. O serviço sai mais caro e é mais precarizado. Então, essa ideia de que economiza a organização social não procede. Ela não é verdadeira. E a gente está se baseando em estudos. Eu estou falando da saúde e da educação. Agora, é claro que em obras, em alguns aspectos, é mais do que necessário a parceria público-privada. Fomos nós que inauguramos aqui em Ribeirão, com a concessão do tratamento da água e do esgoto. Fomos nós, que virou um modelo depois nacional. E, aliás, é o mesmo contrato até hoje, que inclusive tem que melhorar ele, mas é o mesmo ainda, que foi feito há 30 anos atrás. Então, nós somos a favor. O próprio hidrogênio verde, nós vamos dar a infraestrutura. A planta é a iniciativa privada. Né? A planta e a cadeia, através de licitação. Então, somos a favor dessa parceria, mas eu não lembro ao certo quem disse, qualquer princípio correto que você leva até o extremo se torna um absurdo. Entendeu? Então, tem que saber dosar. O senhor, ao responder agora há pouco, falou que para a equação ficar adequada na questão da responsabilidade fiscal, né, precisa aumentar a receita. Nós temos uma reclamação em Ribeirão Preto, que é de longa data, da demora nos licenciamentos de construções civis, de parcelamento de solo e de novos empreendimentos. Alguns com alguns anos para que possam ser licenciados. Isto é uma demanda que está represada. O seu plano de governo já examinou isso e qual solução o senhor pretende implantar para dar mais agilidade, já que a meta é termos mais receita no município, como o senhor colocou? Lá em Curitiba, vou pegar o exemplo também, é o instituto que planeja a cidade, que também já prepara, é a prefeitura que define, mas é um instituto que prepara o caminho para depois ser aprovado com mais celeridade esse tipo de licenciamento. Nós vamos fazer isso aqui em Ribeirão, porque de fato não faz sentido ficar parado 2, 3, 4, 5 anos, algo que iria gerar receita, riqueza para o município, trabalho, entendeu? Então nós vamos agilizar, primeiro através do Instituto de Planejamento, que já vai fazer esse trabalho prévio, né, e os técnicos da prefeitura muitas vezes estão sobrecarregados, porque ele tem uma série de requisitos para analisar. Se ele não analisa, ele responde pessoa física. Então nós devemos lembrar disso. Então até eu seria o mais cuidadoso, cauteloso, enfim, e etc. possível para analisar um processo desse. Então a gente tem que ter um órgão, e é esse Instituto de Planejamento, com técnicos que vão poder agilizar o processo, tá certo? E ter também a vontade política, o comprometimento de não parar o que vai fazer, o que vai gerar riqueza, o que vai gerar emprego. Agora, nós temos que pensar num outro ponto, que é da sustentabilidade ambiental.
Então nós temos que pensar os empreendimentos de Ribeirão Preto sob essa ótica. Porque senão, se faltar água na cidade, por exemplo, aí não adianta construir hidrogênio verde, não adianta construir casas e etc, etc, etc. Porque, entendeu? E a situação de Ribeirão é grave desse ponto de vista. Candidato, caso eleito, como é que o seu governo vai tratar a questão do IPTU? Como é que vai ser o reajuste e a periodicidade? Existe já regra para isso, nós não pensamos em modificá-la. Tem que ser justo, apenas num ponto que para nós é muito caro. Até determinada faixa, na nossa opinião, deve ser isento. Por exemplo? Por exemplo, aqueles imóveis que são da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas não têm condições de pagar o documento. Só um valor para o pessoal que está 100 mil reais, até 150 mil reais. Imóveis até isso, nós estamos pensando em isenção. Agora, nós não pensamos em aumentar o IPTU, porque a gente acha que não é por aí que vai aumentar a arrecadação. Você tem, por exemplo, muita isenção de ISS no município, de quem pode pagar. Aumentar significa acima da inflação? Ou... Não. O ISS tem isenção. IPTU. Como é que seria o reajuste? Nós vamos seguir a regra atual. Nós não vamos mexer na regra atual do IPTU. Que é reajuste por um índice. Que é reajuste por um índice. Isso tem lei. Nós vamos seguir a lei, não pretendemos mudar a lei, a não ser nesse aspecto da isenção para os mais pobres. Por quê? Porque aí a pessoa consegue regularizar, consegue pagar documento, consegue pagar a água, a luz e assim por diante. E por falar em água, que foi tema abordado anteriormente aqui pelo candidato, a gente sabe que a questão do aquífero Guarani, ela está precária em relação ao que seria adequado, no que diz respeito principalmente a consumir mais do que reabastece a própria fonte do aquífero Guarani. Na eleição passada, muito se falou, na primeira eleição, na verdade, quando foi eleito o prefeito Duarte Nogueira, muito se falou de transformar a água do Pardo em água potável para poder ser consumida, e a realidade, como já foi colocada aqui pelo candidato, realmente é alarmante, não é sustentável, né? Como é que a gente pode trabalhar com esse tema? Posso pegar uma carona, uma pergunta? O seu partido questiona o fim do DAERP enquanto autarquia e transformação em secretaria. Na questão da água, o senhor já pensou em como vai reverter essa transformação que aconteceu de autarquia para a secretaria? Nós tivemos 23 grupos de trabalho para fazer nosso programa de governo. Num desses grupos do meio ambiente, participaram diversos especialistas. Eu vou só falar a fala de um deles, que talvez, certamente vocês conhecem, que é o Manuel Tavares. Manuel Tavares, que é disse que o aquífero, de fato, isso não é para muito tempo. O aquífero aqui na nossa região está secando. E pior, o Rio Pardo também. E aí depois eu comecei a prestar atenção no Rio Pardo. Agora é claro que a gente está numa época de seca, mas na extensão do Rio Pardo você consegue atravessar a pé em vários pontos aqui no nosso município. É uma situação gravíssima, gravíssima. Se a gente não enfrentar, vai faltar água em Ribeirão Preto. E como que a gente enfrenta? Primeiro, você não pode ter expansão imobiliária, como teve em área de recarga do aquífero. A cidade tem que fazer uma escolha, não dá para querer as duas coisas. Segundo, que só tem 12% de cobertura vegetal em Ribeirão Preto. O índice correto, de acordo com os estudos, correto assim, o que seria aceitável, seria 30% de cobertura. Para plantar 100 mil árvores custa 4 milhões. Nossa proposta é plantar uma árvore para cada habitante de Ribeirão Preto, que o custo é baixo. 100 mil reais, isso sem contar em trabalho voluntário, porque eu tenho certeza que uma campanha dessa engaja a cidade. Porque está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então nós vamos rearborizar a cidade. Nós vamos criar mais pontos de recarga do aquífero. A questão da água, o próprio Manuel Tavares, vou reproduzir o que ele disse, tem muito vazamento, tem uma média em Ribeirão Preto de consumo de água por habitante mais alta do que no estado de São Paulo. E não é porque tem um consumo perdulário, não. É porque tem muito vazamento na rede. 49%. Pois é, está com o dado na cabeça. E tem vazamento, não é porque a rede é ruim, mas é porque você não tem um reservatório regulador. E aí você joga, o fluxo de água é muito intenso, a pressão é muito grande e aí estoura, tem um vazamento. Então tem um problema simples que pode ser resolvido, que é criando um reservatório de água. Isso não foi feito, nós estamos assim, tendo uma política ambiental extremamente irresponsável. E para nós, recriar o DAERP, por que é importante? Porque você dá estabilidade.
O DAERP tinha um crédito frente à prefeitura, por exemplo, só para pegar um aspecto que é decisivo, de 200 milhões. Se você deixar como política de governo, a coisa é muito mais frágil. Primeiro que já extinguiu esses 200 milhões que poderiam ser investimentos. Segundo que o patrimônio do antigo DAERP está sendo vendido, aí os terrenos, os prédios. Então você vai deixando insustentável a atividade. E ele, enquanto uma autarquia, era sustentável. A gente não fala de lucro porque a autarquia não visa lucro, mas a receita era maior do que a despesa. O que nós não vamos fazer em Ribeirão é como foi feito em São Paulo, que é privatizar a água. A gente também tem 1 milhão de precedentes no mundo. Deu errado, está sendo revertidas as privatizações. Fica mais caro o serviço fica mais caro e pior o serviço. Então nós pretendemos recriar o DAERP, a gente sabe que isso depende também dos vereadores, mas nós vamos fazer esse debate com muita responsabilidade e não vamos deixar privatizar a água aqui em Ribeirão Preto, como é projeto dos nossos adversários. Viu? É projeto. 36 minutos de entrevista, o combinado é 40, o candidato anterior teve 4 minutos finais para que ele pudesse falar com você, eleitor, pensando inclusive na proximidade da eleição e se apresentar e trazer temas que não foram abordados. Então fica à vontade os últimos 4 minutos da nossa entrevista, candidato. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa, uma iniciativa muito importante para a democracia de Ribeirão Preto. A gente tem dito que em programa eleitoral tudo pode ser preparado. É no debate, no confronto de ideias que surge, né? Você conhece melhor cada candidato, cada proposta. Eu queria tocar num tema que a gente não falou, que é o da saúde. Nós temos um projeto consistente para isso, que não é demagógico, que é triplicar as equipes de saúde da família. Por que nós chegamos a essa conclusão? Foi muito apoiado em professores da Universidade de São Paulo, da medicina e outros professores e profissionais do município. Hoje, 50% do atendimento na saúde se dá no setor de emergência, 50%, e 20% na atenção básica. Pelos estudos, o padrão deveria ser o contrário. Só outro dado também, é hipertensão e diabetes que sobrecarregam as UPAs. São essas duas moléstias. Essas duas moléstias, quem cuida é a atenção básica. E é por isso que nós vamos recriar, vamos ampliar o programa Saúde da Família para cobrir Ribeirão inteiro, como já foi quando nós governamos. Isso, só por si só, vai desafogar as UPAs, as UBSs e assim por diante, porque é muito mais eficiente e também, no fim das contas, mais barato você atuar na atenção básica à saúde. Outro ponto, o governo Lula destinou já recursos para 2 unidades, já tem até o local definido, eu não vou me arriscar a falar agora, mas já tem até o local definido para 2 unidades de saúde em Ribeirão Preto. Então vai ter mais investimento federal, já está vindo, mas vai vir muito mais, porque nós vamos ter uma parceria, um diálogo intenso com o governo federal. E até com o governo estadual, da nossa parte, não vamos agir de forma republicana. O que não dá é para fazer demagogia em torno disso, como eu disse. O que não dá é para prometer um hospital que custa 1 bilhão por 80 milhões. Isso não dá. Isso não é verdade. Um hospital que não está no orçamento do governo do estado. Então a gente vai tratar isso de forma séria. E por fim, nós vamos abrir concurso público para contratar profissionais. Para nós esse modelo de terceirizações não funcionou. Nós não estamos falando por uma questão de achar, de gostar ou não, mas por estudos. Então nós vamos contratar profissionais. Agora, para finalizar, eu acho que Ribeirão merece pensar melhor. Ribeirão é uma cidade importantíssima do país. E essas eleições são decisivas para a nossa cidade. Vai dizer como vai ser a nossa cidade nos próximos anos. Eu não diria nem nos 4 próximos anos, mas os reflexos são muito mais longos. Todos os candidatos, os partidos, já governaram Ribeirão. Nós governamos e saímos com uma aprovação altíssima, de 85% na época. Os outros partidos também. Tem o candidato do atual prefeito e você também tem o candidato do 55, que já governou a cidade também. E já apresentou o projeto a que veio. Certo? Então, nós estamos pedindo para você, eleitor, reflita bem, pesquise a trajetória dos candidatos, pesquise dos partidos que o apoiam. Porque nós governamos para quem mais precisa de governo. Nós vamos governar para toda Ribeirão, mas vamos dar prioridade para quem mais precisa de governo.
vamos resolver o problema das favelas na cidade, vamos ter uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, uma política de emprego para Ribeirão e com muito apoio do presidente Lula, que está acompanhando de perto aqui as eleições, manifestou apoio à nossa candidatura e nós temos certeza que vamos chegar ao segundo turno. Obrigado pela sua presença. Hoje nós ouvimos 2 candidatos. Na próxima segunda-feira, outros 2, Ricardo Silva e Marco Aurélio, estarão aqui nessa bancada junto com o Chico Ferreira, Dirceu, e vamos falar mais uma vez, mais uma rodada de 40 minutos cada um. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para você e até segunda-feira. Programa Mentoria Ribeirão. Oferecimento Cicobi Cocred. Condições exclusivas para você, sua empresa e agronegócio. Abra sua conta. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. A retirada de imensos blocos de pedra para a construção da igreja de Santo Antônio e do mosteiro de São Bento provocou a abertura de uma imensa cava na pedreira do morro. Nessa abertura artificial, os monges beneditinos olivetanos idealizaram a construção de uma capela. A primeira delas foi a de Nossa Senhora das Graças, construída em 1948.